Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, contando essa história para você. Mas preciso tirar isso do peito, porque o que aconteceu comigo mudou tudo o que eu acreditava sobre amor, família e justiça. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e durante muito tempo achei que ser boa, paciente e compreensiva seria suficiente para construir uma vida feliz ao lado do homem que eu amava. Estava errada. Completamente errada. E descobri isso da pior forma possível, na frente de dezenas de pessoas, num domingo de sol que deveria ter sido perfeito, mas que se transformou no dia mais humilhante e ao mesmo tempo mais libertador da minha vida. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque eu preciso saber que não estou sozinha nisso, que outras pessoas também já passaram por situações onde a verdade parecia impossível de ser ouvida, onde a injustiça gritava mais alto que qualquer explicação. Tudo começou há 2 anos, quando conheci Rafael numa cafeteria do centro da cidade. Ele estava sentado sozinho, mexendo no celular, com aquele ar de quem carrega o mundo nas costas. Nossos olhares se cruzaram por acaso, e ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Começamos a conversar, e em poucos minutos já estávamos rindo como velhos amigos. Ele me contou que era divorciado, que tinha um filho de 7 anos chamado Miguel, e que a separação tinha sido difícil, cheia de brigas e ressentimentos. A ex-esposa, Patrícia, segundo ele, era uma mulher complicada, controladora, que usava o filho como arma sempre que podia. Eu ouvi tudo com empatia, sem julgar, porque todo mundo tem um passado, todo mundo carrega cicatrizes, e Rafael parecia tão machucado, tão necessitado de alguém que o compreendesse, que eu me vi querendo ser essa pessoa para ele. Nos primeiros meses, tudo foi lindo. Rafael era atencioso, carinhoso, me apresentou ao Miguel com cuidado, respeitando o tempo da criança. O menino era tímido, de olhos grandes e expressão séria demais para a idade. Eu me esforcei para conquistá-lo aos poucos, sem pressionar, sem tentar ocupar o lugar da mãe dele. Levava chocolates, brincava de videogame com ele, ouvia suas histórias sobre a escola. E aos poucos, Miguel começou a se abrir comigo. Sorria mais, me procurava para conversar, pedia para eu ficar quando Rafael ia deixá-lo de volta na casa da mãe. Eu achava que estava fazendo tudo certo, que estava construindo uma relação saudável com aquela criança que, no fundo, só precisava de mais amor e atenção. Mas Patrícia via tudo isso de outra forma. Para ela, eu era uma intrusa, uma ameaça, alguém que estava tentando roubar o filho dela. As mensagens começaram sutis, indiretas nas redes sociais, comentários ácidos quando ela vinha buscar Miguel. Depois foram os ataques diretos. Ela ligava para Rafael no meio da noite, gritando que eu não tinha o direito de estar perto do filho deles, que eu não sabia nada sobre ser mãe, que eu era jovem demais, irresponsável demais, inadequada demais. Rafael tentava acalmá-la, mas era inútil. Patrícia tinha decidido que eu era a vilã da história, e nada que ele dissesse mudaria isso. Eu tentei ignorar, tentei ser a pessoa maior, mais madura. Afinal, eu entendia a dor dela. Entendia que ver outra mulher perto do filho devia ser difícil. Mas com o tempo, os ataques foram ficando mais cruéis, mais públicos, mais humilhantes. Ela começou a espalhar mentiras sobre mim para os amigos em comum. Dizia que eu maltratava Miguel, que eu era fria com ele, que eu só estava com Rafael por interesse. E o pior de tudo é que algumas pessoas acreditavam. Eu via nos olhares, nos silêncios constrangedores, nas conversas que paravam quando eu chegava. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior, e eu juro que nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para aquilo. Eu cresci numa família simples, onde amor e respeito eram a base de tudo. Minha mãe sempre me ensinou que a verdade, mais cedo ou mais tarde, aparece, e que fazer o certo vale mais do que ser popular ou aceita. Eu levei esses ensinamentos comigo a vida toda, e foi por isso que, mesmo diante de tanta hostilidade, eu continuei tentando. Continuei sendo gentil com Miguel, continuei apoiando o Rafael, continuei acreditando que um dia a Patrícia veria que eu não era uma ameaça, mas sim alguém que genuinamente se importava com o bem-estar do filho dela. Eu trabalhava como professora de educação infantil, então lidar com crianças era algo natural para mim. Eu sabia como conversar com elas, como entender suas necessidades, como criar um ambiente seguro e acolhedor. E foi exatamente isso que tentei fazer com Miguel. Percebi logo no início que ele era uma criança ansiosa, que roía as unhas até sangrar, que tinha pesadelos
pesadelos frequentes, que ficava tenso sempre que o celular do pai tocava. Rafael dizia que era por causa do divórcio, que Miguel ainda estava se adaptando à nova realidade. Mas eu sentia que havia algo mais, algo que ninguém estava vendo ou querendo ver. Comecei a observar pequenos detalhes. Miguel sempre ficava quieto demais quando voltava da casa da mãe, como se estivesse pisando em ovos, com medo de dizer ou fazer algo errado. Ele evitava falar sobre o que acontecia lá, mudava de assunto quando eu perguntava como tinha sido o fim de semana. E sempre que Patrícia vinha buscá-lo, o menino ficava rígido, o sorriso desaparecia e ele se transformava numa versão menor, mais apagada de si mesmo. Eu comentei isso com Rafael algumas vezes, mas ele sempre minimizava, dizia que eu estava exagerando, que Patrícia era difícil, mas que amava o filho e jamais faria algo para machucá-lo. Eu queria acreditar nisso, queria acreditar que minha percepção estava errada, que eu estava vendo problemas onde não existiam. Mas meu instinto de professora, de mulher, de ser humano, gritava que algo estava muito errado. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão de continuar observando, de continuar prestando atenção, custaria tudo o que eu tinha construído, mas também me daria a chance de salvar uma criança que estava pedindo ajuda de todas as formas que conseguia, sem que ninguém realmente escutasse. Os meses foram passando, e a situação foi se intensificando. Patrícia começou a usar Miguel como mensageiro de suas frustrações. O menino chegava na nossa casa repetindo frases que claramente não eram dele, dizendo coisas como que eu não era uma pessoa de confiança, que eu só queria aparecer, que o pai dele tinha cometido um erro ao me trazer para a vida deles. Eu via a confusão nos olhos de Miguel quando ele falava essas coisas, como se ele mesmo não entendesse por que estava dizendo aquilo. Rafael ficava furioso, ligava para Patrícia, brigavam ao telefone e Miguel se encolhia no sofá, tampando os ouvidos, querendo desaparecer. Eu me sentia impotente, presa numa guerra que não era minha, mas da qual eu tinha me tornado o alvo principal. Meus amigos me aconselhavam a sair daquela situação, a terminar com Rafael antes que as coisas piorassem ainda mais. Mas eu não conseguia. Não conseguia abandonar aquele homem que eu amava. E muito menos aquela criança que, eu tinha certeza, precisava de mim. Eu sabia que se eu saísse, Miguel perderia a única pessoa que estava realmente prestando atenção nele, que estava vendo além das brigas dos pais, além do divórcio complicado. Então eu fiquei e continuei lutando, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. E agora te contarei como começou o pesadelo que quase me destruiu, mas que também me mostrou do que eu era realmente capaz. Patrícia sempre foi uma mulher de presença marcante, alta, loira, com aquele jeito de quem está sempre no controle de tudo. Ela trabalhava como gerente de uma empresa de marketing, ganhava bem, tinha uma casa impecável, roupas de marca, carro importado. Por fora, tudo parecia perfeito. Mas por dentro, eu descobriria depois, havia uma necessidade doentia de controle, de ser sempre a melhor, a mais importante, a insubstituível. E quando Rafael a deixou, quando ele escolheu reconstruir a vida dele sem ela, algo dentro de Patrícia se quebrou. Ela não aceitava que ele tivesse seguido em frente, não aceitava que ele fosse feliz com outra pessoa, e muito menos que essa outra pessoa tivesse uma relação boa com o filho deles. Para ela, eu era a culpada por tudo. Eu era a razão pela qual o casamento tinha acabado, mesmo que eles já estivessem separados há mais de 1 ano quando nos conhecemos. Eu era a razão pela qual Miguel estava confuso, mesmo que a confusão dele viesse justamente das brigas constantes entre os pais. Eu era o problema, e Patrícia fez questão de deixar isso claro para todo mundo que quisesse ouvir. Ela criou um grupo no WhatsApp com os pais da escola de Miguel e começou a espalhar histórias sobre mim. Dizia que eu era agressiva com a criança, que eu gritava com ele, que eu o deixava sem comer quando ele ficava na nossa casa. Tudo mentira, tudo inventado, mas dito com tanta convicção que as pessoas começaram a acreditar. Eu recebi olhares de reprovação no portão da escola, mães que antes eram simpáticas comigo passaram a me evitar, e até a coordenadora pedagógica me chamou para uma conversa, dizendo que tinha recebido relatos preocupantes sobre meu comportamento com Miguel. Eu fiquei chocada, humilhada, sem saber como me defender de acusações tão absurdas. Rafael ficou furioso e marcou uma reunião com a escola, levou prints de mensagens, fotos de Miguel feliz na nossa casa, tentou provar que tudo aquilo era uma campanha de difamação da ex-esposa. Mas Patrícia era esperta. Ela chorava, dizia que estava preocupada com o filho, que só queria protegê-lo e que entendia que eu não tinha experiência com crianças, que eu era jovem e talvez não soubesse lidar com as responsabilidades de ser madrasta. Ela se colocava como a mãe zelosa, preocupada, enquanto eu era pintada como a namorada inconsequente que estava causando problemas. E o pior é que funcionava. As pessoas tinham pena dela,
acreditavam nela, porque ela sabia exatamente como se apresentar, como manipular a narrativa a seu favor. Eu comecei a ter crises de ansiedade, a perder peso, a dormir mal. Sentia que estava sendo esmagada por uma mentira gigantesca e que não importava o que eu fizesse, ninguém acreditaria em mim. Mas o que descobri depois me deixou sem ar e mudou completamente a forma como eu via toda aquela situação. As coisas chegaram a um ponto insustentável quando Patrícia entrou com um pedido na justiça para reduzir o tempo que Miguel passava com o pai. Ela alegava que a presença de uma terceira pessoa, no caso eu, estava prejudicando o desenvolvimento emocional da criança e que era necessário proteger Miguel de uma influência negativa. Eu li aquele documento e chorei durante horas. Chorei de raiva, de impotência, de injustiça. Como alguém podia ser tão cruel, tão manipulador, tão disposto a usar o próprio filho como arma numa guerra pessoal? Rafael contratou um advogado e começamos a nos preparar para uma batalha judicial que prometia ser longa e desgastante. Mas enquanto isso, eu continuava convivendo com Miguel e continuava percebendo coisas que me deixavam cada vez mais preocupada. O menino tinha começado a ter problemas na escola. As notas caíram, ele se envolveu em brigas com colegas. A professora relatou que ele estava agressivo e desatento. Patrícia, claro, culpou a mim e ao Rafael. Disse que a instabilidade emocional causada por nós estava destruindo o filho dela, mas eu sabia que havia algo mais. Eu sabia porque Miguel tinha começado a falar coisas estranhas, frases soltas que ele deixava escapar sem perceber. Uma vez ele disse que a mãe dele ficava muito brava quando ele falava sobre mim, que ela gritava e quebrava coisas. Outra vez ele comentou que o namorado novo da mãe não gostava dele, que mandava ele ficar no quarto e não fazer barulho. Eu tentei conversar com Rafael sobre isso, mas ele estava tão envolvido com a batalha judicial, tão cansado de brigar, que não conseguia processar mais uma informação preocupante. Ele me pedia para ter paciência, dizia que logo tudo se resolveria, que a verdade apareceria, mas eu não tinha mais paciência. Eu estava exausta, machucada e, acima de tudo, desesperada para ajudar aquela criança que eu tinha aprendido a amar como se fosse minha. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Comecei a anotar tudo o que Miguel dizia, todas as frases soltas, todos os comportamentos estranhos, todas as marcas que eu via nele e que não faziam sentido. Eu sabia que estava entrando num terreno perigoso, que se Patrícia descobrisse, ela usaria isso contra mim, diria que eu estava obcecada, que eu estava tentando inventar problemas, mas eu não me importava mais. Eu precisava proteger Miguel, mesmo que isso significasse me colocar em risco. Pensei que já tinha visto de tudo, que já tinha enfrentado o pior que aquela situação podia oferecer, mas estava errada. O pior ainda estava por vir, e quando chegou, foi de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém poderia ter previsto. Um dia, Miguel chegou na nossa casa com um hematoma no braço. Quando Rafael perguntou o que tinha acontecido, o menino disse que tinha caído no parquinho da escola. Mas alguma coisa no jeito que ele falou, no jeito que ele desviou o olhar, me fez desconfiar. Esperei Rafael sair para comprar pizza e sentei com Miguel no sofá. Conversei com ele com calma, sem pressionar, usando todas as técnicas que eu tinha aprendido como professora para fazer uma criança se sentir segura. E aos poucos, Miguel começou a falar. Ele me contou que o namorado da mãe, um homem chamado Rodrigo, não gostava dele, que Rodrigo gritava com ele por qualquer coisa, que o empurrava, que uma vez tinha apertado o braço dele com força porque ele tinha derramado suco no sofá. Miguel me fez prometer que eu não contaria para ninguém, porque a mãe dele tinha dito que se ele falasse alguma coisa, o pai dele ficaria muito bravo e não ia mais querer vê-lo. Eu senti meu coração se despedaçar. Aquela criança estava sendo manipulada, ameaçada, machucada e ainda carregava a culpa de tudo. Eu abracei Miguel e prometi que ia protegê-lo, que ele não precisava ter medo, que nada daquilo era culpa dele. Quando Rafael voltou, eu contei tudo. Ele ficou pálido, depois vermelho de raiva, e quis ligar imediatamente para Patrícia. Eu o impedi. Eu sabia que se ele fizesse isso, Patrícia negaria tudo. Diria que Miguel tinha inventado, que eu tinha colocado ideias na cabeça dele, e que isso só provava que eu era uma influência negativa. Precisávamos de provas, precisávamos de algo concreto que não pudesse ser negado ou distorcido. Foi quando tive a ideia de procurar ajuda profissional. Levamos Miguel a uma psicóloga infantil, sem avisar Patrícia, durante um fim de semana que ele estava conosco. A psicóloga conversou com Miguel por mais de 1 hora e depois nos chamou para uma conversa particular. Ela confirmou nossas suspeitas. Miguel estava sofrendo abuso emocional e físico e precisava de proteção imediata. Ela nos orientou a fazer um boletim de ocorrência e a pedir uma avaliação do conselho tutelar. Fizemos tudo isso
e foi quando a guerra realmente começou. Patrícia foi notificada e sua reação foi explosiva. Ela nos acusou de estar inventando tudo para tirar o filho dela. Disse que éramos monstros, que ela ia nos destruir na justiça. Ela conseguiu uma liminar temporária que impedia Rafael de ver Miguel até que a situação fosse investigada, alegando que estávamos manipulando a criança. Foram 2 semanas de inferno, sem notícias de Miguel, sem saber se ele estava bem, se estava sendo protegido ou se estava sofrendo ainda mais por nossa causa. Eu me culpava todos os dias, me perguntava se tinha feito a coisa certa, se não tinha piorado tudo. Rafael estava destruído, mal conseguia trabalhar, mal conseguia dormir. E eu me sentia responsável por tudo, porque tinha sido eu quem tinha insistido, quem tinha investigado, quem tinha aberto aquela caixa de Pandora. O que vi nesse dia mudou tudo para sempre e me fez entender que às vezes fazer o certo dói mais do que ficar em silêncio, mas que o silêncio pode matar aos poucos e que algumas dores são necessárias para que a cura aconteça. Enquanto esperávamos a decisão judicial, eu me dediquei a reunir todas as provas que consegui. Conversei com a professora de Miguel, que confirmou as mudanças de comportamento. Falei com vizinhos de Patrícia, que relataram gritos frequentes vindos do apartamento dela. Consegui cópias de mensagens que Patrícia tinha enviado para Rafael, cheias de ameaças e manipulações. Montei um dossiê completo, organizado, irrefutável. Meu advogado ficou impressionado com o nível de detalhamento e disse que aquilo poderia fazer toda a diferença no processo. Mas eu não estava fazendo aquilo para ganhar uma batalha judicial. Eu estava fazendo porque uma criança precisava de ajuda e porque eu não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse tudo ao meu alcance para protegê-la. Rafael, que no início tinha dúvidas sobre minhas suspeitas, agora estava completamente convencido. Ele se culpava por não ter visto antes, por ter minimizado os sinais, por ter deixado o filho numa situação de risco. Eu tentava consolá-lo, dizia que ele tinha feito o melhor que podia com as informações que tinha, mas a culpa é um sentimento difícil de afastar. Nós dois estávamos exaustos, emocionalmente esgotados, mas também unidos de uma forma que nunca tínhamos estado antes. Aquela crise tinha mostrado o melhor e o pior de nós, e tinha provado que nosso amor era forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Finalmente, depois de 2 semanas que pareceram 2 anos, recebemos a notícia de que o Conselho Tutelar tinha concluído a investigação. Eles tinham conversado com Miguel, com a escola, com vizinhos, e tinham encontrado evidências suficientes para recomendar que a guarda fosse temporariamente transferida para Rafael até que Patrícia passasse por avaliação psicológica e o namorado dela fosse investigado. Foi uma vitória, mas uma vitória amarga, porque significava que Miguel realmente tinha sofrido, que nossas suspeitas eram verdadeiras e que uma criança inocente tinha pagado o preço pela guerra dos adultos ao seu redor. Quando Miguel voltou para nossa casa, ele estava diferente, mais quieto, mais assustado, mais frágil. Ele se agarrou ao pai e chorou durante horas, e depois veio até mim e me abraçou com uma força que eu não sabia que ele tinha. Ele sussurrou no meu ouvido um "obrigada" tão baixinho que eu quase não ouvi, mas que ecoou na minha alma como um grito. Naquele momento, eu soube que tinha feito a coisa certa, que todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a luta tinha valido a pena. Mas Patrícia não ia desistir tão fácil. Ela contratou um advogado ainda mais agressivo e começou a espalhar uma nova narrativa, dizendo que eu tinha manipulado Miguel, que eu tinha inventado tudo porque queria ficar com o filho dela, que eu era uma pessoa perigosa e obsessiva. E, infelizmente, algumas pessoas acreditaram. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão de continuar lutando, de não desistir mesmo diante de tantas mentiras, me levaria ao dia mais importante da minha vida. O dia em que a verdade finalmente seria ouvida por todos, sem filtros, sem manipulações, diretamente da boca de quem realmente importava. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Miguel começou a fazer terapia e aos poucos foi se abrindo, contando coisas que tinha guardado por tanto tempo. Ele falou sobre como a mãe o fazia sentir culpado por gostar de mim, sobre como o Rodrigo o tratava como um estorvo, sobre como ele tinha medo de falar a verdade porque achava que ninguém ia acreditar nele. A psicóloga nos orientou a ter paciência, a não pressionar, a deixar que Miguel processasse tudo no tempo dele. E foi o que fizemos. Criamos uma rotina estável para ele, cheia de amor, de segurança, de previsibilidade. Miguel começou a sorrir de novo, a brincar,
a ser criança. As notas na escola melhoraram, os problemas de comportamento desapareceram, e até a professora comentou sobre a transformação positiva que ela tinha visto nele. Mas Patrícia continuava lutando na justiça, e a data da audiência final estava se aproximando. Seria o momento em que o juiz decidiria de forma definitiva sobre a guarda de Miguel, e todos nós sabíamos que aquele dia seria crucial. Meu advogado me preparou para o pior. Disse que Patrícia provavelmente tentaria me desqualificar, me atacar, me fazer parecer a vilã da história. E ele estava certo. Na semana anterior à audiência, Patrícia deu uma entrevista para um blog local, contando a versão dela da história. Ela se apresentou como uma mãe desesperada, lutando para proteger o filho de uma madrasta manipuladora e de um ex-marido negligente. A matéria viralizou e, de repente, eu estava sendo julgada publicamente por pessoas que não me conheciam, que não sabiam nada sobre a verdade, mas que tinham opiniões fortes sobre quem eu era e o que eu tinha feito. Recebi mensagens de ódio nas redes sociais, ameaças, xingamentos. Tive que fechar meus perfis, me isolar, me proteger de uma violência virtual que era tão real quanto qualquer agressão física. Rafael também foi atacado, chamado de pai ausente, de homem fraco que tinha se deixado manipular por uma mulher mais jovem. Foi horrível, desumano, e houve momentos em que eu pensei em desistir, em simplesmente sair daquela situação e deixar que Rafael resolvesse sozinho. Mas toda vez que eu olhava para Miguel, toda vez que eu via o quanto ele tinha evoluído, o quanto ele estava mais feliz e seguro, eu sabia que não podia abandoná-lo. Então eu respirei fundo, levantei a cabeça e me preparei para enfrentar o que viria. E então, chegou o dia que tudo mudou. O dia que eu tinha esperado e temido em igual medida. O dia em que a verdade finalmente teria a chance de ser ouvida. E em que eu descobriria se justiça era apenas uma palavra bonita ou se realmente existia no mundo real. A audiência estava marcada para uma terça-feira de manhã. Eu mal dormi na noite anterior, ensaiando mentalmente tudo o que eu queria dizer, todas as provas que eu queria apresentar. Rafael estava tenso, mas determinado. Miguel ficaria com minha mãe durante a audiência, porque o juiz tinha decidido que não era apropriado que ele estivesse presente. Chegamos ao fórum cedo, e logo vi Patrícia do outro lado do corredor, impecável como sempre, acompanhada de seu advogado e de Rodrigo, que tinha a audácia de estar ali, como se não fosse parte do problema. Ela me lançou um olhar de puro ódio, e eu retribuí com a calma que eu não sentia, mas que me recusava a deixar que ela visse. A audiência começou e o advogado de Patrícia foi implacável. Ele me acusou de ter síndrome de alienação parental reversa, de ter manipulado Miguel para que ele inventasse histórias sobre a mãe e o namorado dela. Ele apresentou depoimentos de amigas de Patrícia, que juraram que ela era uma mãe exemplar, que jamais permitiria que alguém machucasse o filho dela. Ele mostrou fotos de Miguel sorrindo na casa de Patrícia, como se isso provasse que tudo estava bem. Foi doloroso ouvir tudo aquilo, ver a verdade sendo distorcida de forma tão descarada. Mas quando chegou a nossa vez, meu advogado foi cirúrgico. Ele apresentou o laudo da psicóloga, os relatórios do conselho tutelar, os depoimentos da escola, as mensagens ameaçadoras de Patrícia. Ele chamou testemunhas que confirmaram os gritos vindos do apartamento dela, que relataram terem visto Rodrigo tratando Miguel com rispidez. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele pediu que Miguel fosse ouvido pelo juiz em caráter excepcional, dada a gravidade da situação. Patrícia e seu advogado protestaram veementemente. Disseram que aquilo era uma tentativa de manipular a criança, de colocá-la contra a mãe. Mas o juiz, um homem de meia-idade com expressão séria e olhar atento, decidiu que era importante ouvir o que Miguel tinha a dizer. Ele determinou que a criança fosse trazida ao fórum, mas que a conversa aconteceria em seu gabinete, apenas com a presença dele, da psicóloga e de um representante do Ministério Público. Nós teríamos que esperar do lado de fora, sem saber o que estava sendo dito, sem poder proteger Miguel se ele se sentisse pressionado ou assustado. Foram 40 minutos de agonia pura. Eu andava de um lado para o outro no corredor, as mãos suando, o coração disparado. Rafael estava sentado, a cabeça entre as mãos, rezando baixinho. Patrícia, do outro lado, parecia confiante, como se tivesse certeza de que Miguel diria o que ela queria que ele dissesse. Mas o que ela disse nessa hora me deu calafrios, e me fez perceber que ela realmente acreditava em suas próprias mentiras, que ela tinha se convencido de que era a vítima, e que qualquer coisa que contrariasse essa narrativa simplesmente não podia ser verdade. Quando a porta do gabinete finalmente se abriu, Miguel saiu de mãos dadas com a psicóloga. Ele estava pálido,
mas havia uma determinação em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. O juiz nos chamou de volta para a sala de audiências, e todos nós voltamos aos nossos lugares, a tensão no ar tão espessa que parecia difícil respirar. O juiz olhou para todos nós, um por um, e então começou a falar. Ele disse que tinha ouvido Miguel com atenção, que tinha feito perguntas cuidadosas e que tinha ficado impressionado com a clareza e a consistência do relato da criança. Ele disse que Miguel tinha contado, com detalhes, sobre situações de abuso emocional e físico, sobre ameaças, sobre manipulações, e que tudo o que ele tinha dito estava alinhado com as provas apresentadas por nosso advogado. Patrícia ficou branca, e então vermelha, e então começou a gritar que aquilo era mentira, que eu tinha ensinado Miguel a falar aquelas coisas, que ela era a mãe e que tinha o direito de estar com o filho. O juiz bateu o martelo e pediu ordem, e o advogado dela tentou acalmá-la, mas era tarde demais. Patrícia tinha perdido o controle, e todos na sala podiam ver a máscara caindo, a verdadeira face aparecendo. O juiz continuou dizendo que, baseado em tudo o que tinha ouvido e visto, ele estava determinando que a guarda de Miguel fosse transferida definitivamente para Rafael e que Patrícia teria direito a visitas supervisionadas, até que ela passasse por tratamento psicológico e comprovasse que tinha condições de oferecer um ambiente seguro para o filho. Ele também determinou que Rodrigo fosse investigado criminalmente pelas agressões relatadas por Miguel. Foi uma vitória completa, mas eu não senti alegria. Eu senti alívio, exaustão e uma tristeza profunda por tudo o que aquela criança tinha passado. Patrícia saiu da sala aos gritos, ameaçando recorrer, ameaçando nos processar, ameaçando fazer nossa vida um inferno. Mas suas ameaças soavam vazias agora, porque a verdade tinha sido ouvida e a justiça tinha sido feita. Rafael me abraçou com força e nós dois choramos, liberando meses de tensão, de medo, de luta. E então fomos até Miguel, que estava esperando no corredor com minha mãe, e o abraçamos juntos, formando um círculo de proteção e amor ao redor daquela criança corajosa que tinha encontrado forças para falar a verdade, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Mas o pior ainda estava por vir, porque vencer na justiça era apenas o começo, e a verdadeira batalha seria reconstruir a vida de Miguel, curar suas feridas e lidar com as consequências emocionais de tudo o que tinha acontecido. Os primeiros dias depois da audiência foram estranhos. Havia uma sensação de vitória, mas também de vazio, como se tivéssemos corrido uma maratona e de repente não soubéssemos mais o que fazer com toda aquela energia acumulada. Miguel ficou mais quieto do que o normal, processando tudo o que tinha acontecido. Ele me perguntou se a mãe dele estava brava com ele, se ela ainda o amava, se ele tinha feito algo errado. Eu sentei com ele e expliquei, da forma mais gentil que consegui, que nada daquilo era culpa dele, que ele tinha sido muito corajoso ao falar a verdade, e que às vezes os adultos fazem coisas erradas e precisam de ajuda para melhorar. Eu disse que a mãe dele o amava, mas que estava passando por um momento difícil e que precisava de tempo para se cuidar. Miguel ouviu tudo em silêncio, e então me abraçou e disse que estava feliz de estar conosco, que se sentia seguro, que não queria ir embora. Meu coração se encheu de amor e de dor ao mesmo tempo, porque eu sabia que aquela criança tinha perdido muito, tinha sido forçada a crescer rápido demais, a tomar decisões que nenhuma criança deveria ter que tomar. Mas eu também sabia que ele era forte, que ele ia se recuperar e que nós estaríamos ao lado dele em cada passo desse caminho. Rafael, por outro lado, estava lidando com uma culpa enorme. Ele se perguntava como não tinha visto antes o que estava acontecendo, como tinha deixado o filho numa situação de risco por tanto tempo. Eu tentava consolá-lo, dizia que ele tinha feito o melhor que podia. Mas a culpa é um sentimento difícil de afastar. Ele começou a fazer terapia também, para processar tudo o que tinha acontecido, e aos poucos foi se perdoando, foi entendendo que ele também tinha sido vítima das manipulações de Patrícia, e que o importante era que agora ele estava fazendo o certo. Quanto a mim, eu estava exausta, física, emocional e mentalmente exausta. Eu tinha dado tudo de mim naquela luta, tinha colocado minha vida, minha reputação, minha saúde mental em risco para proteger uma criança que nem era minha por sangue, mas que tinha se tornado minha em todos os sentidos que importavam. E agora que a batalha tinha acabado, eu me sentia vazia, sem saber quem eu era além daquela luta, sem saber como voltar a ser a pessoa que eu era antes de tudo isso começar. Comecei a questionar se tinha feito o certo,
se não tinha destruído uma família, se não tinha tirado um filho de sua mãe de forma irreversível. Esses pensamentos me atormentavam nas noites em que eu não conseguia dormir, me faziam duvidar de tudo o que eu tinha feito. Mas então, eu olhava para Miguel, via o quanto ele estava melhor, o quanto ele estava mais feliz. E eu sabia que sim, eu tinha feito o certo, mesmo que isso tivesse custado caro. E então aconteceu algo inesperado, algo que ninguém poderia ter previsto, e que mudaria mais uma vez o rumo de toda aquela história. 3 meses depois da audiência, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Patrícia. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me fez atender. Ela estava chorando, a voz embargada, quase irreconhecível. Ela me pediu para encontrá-la. Disse que precisava conversar comigo, que precisava me dizer algo importante. Eu hesitei, desconfiada, achando que poderia ser mais uma armadilha, mais uma tentativa de me manipular. Mas havia algo na voz dela, uma fragilidade que eu nunca tinha ouvido antes, que me fez concordar. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria neutra, num horário em que havia bastante gente, para que eu me sentisse segura. Quando cheguei, Patrícia já estava lá, sentada num canto, com uma xícara de café frio na frente dela. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo sem o brilho de sempre. Ela parecia uma versão apagada de si mesma, e por um momento eu senti pena dela. Sentei na frente dela, em silêncio, esperando que ela falasse. E então ela começou. Ela me pediu desculpas. Disse que tinha sido horrível comigo, que tinha espalhado mentiras, que tinha tentado me destruir porque não conseguia aceitar que Rafael tinha seguido em frente, que tinha encontrado alguém que o fazia feliz. Ela disse que tinha percebido, através da terapia que o juiz tinha determinado, que ela tinha problemas sérios de controle, de abandono, de autoestima, e que tinha projetado tudo isso em mim. Ela disse que eu não era o problema, que eu nunca tinha sido o problema, e que, na verdade, eu tinha salvado o filho dela de uma situação que ela mesma tinha criado ao trazer Rodrigo para suas vidas, sem pensar nas consequências. Ela chorou muito enquanto falava, e eu fiquei ali, sem saber o que dizer, sem saber se acreditava nela ou se aquilo era mais uma manipulação. Mas então ela disse algo que me pegou de surpresa. Ela disse que queria agradecer por eu ter protegido Miguel quando ela não conseguiu, por eu ter visto o que ela se recusava a ver, por eu ter lutado por ele mesmo quando todo mundo estava contra mim. Ela disse que eu era uma pessoa melhor do que ela e que Miguel tinha sorte de me ter na vida dele. Eu não esperava por aquilo. Não esperava por um pedido de desculpas, muito menos por um agradecimento. E por um momento, eu não soube como reagir. Parte de mim queria gritar, queria jogar na cara dela tudo o que eu tinha sofrido por causa dela, todo o inferno pelo qual ela tinha me feito passar. Mas outra parte de mim, a parte que tinha aprendido com tudo aquilo, a parte que tinha crescido e amadurecido através da dor, entendeu que ela também era uma vítima de seus próprios demônios, de suas próprias feridas não curadas. Então eu respirei fundo e disse a ela que aceitava o pedido de desculpas, mas que isso não apagava o que tinha acontecido e que ela precisava continuar se tratando, continuar trabalhando em si mesma, se quisesse ter alguma chance de reconstruir a relação com o filho. Ela concordou, disse que estava fazendo isso, que estava se esforçando e que esperava que um dia Miguel pudesse perdoá-la. Nós conversamos por mais alguns minutos e então nos despedimos. Eu saí daquela cafeteria com sentimentos confusos, mas também com uma sensação de fechamento, de que aquele capítulo finalmente estava terminando e que um novo estava começando. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita que mudaria tudo mais uma vez. 2 semanas depois daquele encontro com Patrícia, Miguel veio até mim com uma expressão séria. Ele disse que queria me contar algo, mas que tinha medo de como eu ia reagir. Eu sentei com ele, segurei sua mão e disse que ele podia me contar qualquer coisa, que eu sempre estaria ali para ouvi-lo. E então ele me disse que a mãe dele tinha ligado para ele, que eles tinham conversado e que ela tinha pedido desculpas a ele também. Ele disse que tinha ficado confuso no início, que não sabia se acreditava nela, mas que ela tinha chorado muito e que ele sentia que ela estava sendo sincera. Ele me perguntou se eu achava que ele devia dar uma chance para a mãe dele, se ele devia tentar reconstruir a relação com ela. Eu senti um aperto no peito, porque sabia que aquela era uma decisão que só ele podia tomar, mas também sabia que ele era muito novo para carregar esse peso sozinho. Então eu disse a ele que perdoar não significava esquecer, que ele podia dar uma chance para a mãe dele, mas que isso tinha que acontecer no tempo dele, sem pressão, sem culpa. Eu disse que eu estaria ao lado dele,
apoiando qualquer decisão que ele tomasse, e que nada disso mudaria o amor que eu sentia por ele. Miguel me abraçou forte e disse que eu era a melhor madrasta do mundo e que ele me amava. Naquele momento, eu soube que tudo tinha valido a pena. Todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, todas as humilhações, tudo tinha valido a pena para chegar até ali, para ouvir aquelas palavras, para saber que eu tinha feito diferença na vida daquela criança. Nos meses seguintes, Miguel começou a ter visitas supervisionadas com Patrícia. No início, ele ficava tenso, ansioso, mas aos poucos foi relaxando. Foi vendo que a mãe dele realmente estava mudando, que ela estava se esforçando para ser melhor. Patrícia cumpriu todas as determinações do juiz, fez terapia, terminou o relacionamento com Rodrigo e começou a reconstruir sua vida de forma mais saudável. Ela nunca mais me atacou, nunca mais espalhou mentiras e até me cumprimentava educadamente quando nos encontrávamos nas trocas de Miguel. Não éramos amigas, provavelmente nunca seríamos, mas havia um respeito mútuo, um reconhecimento de que ambas queríamos o melhor para aquela criança e que isso era maior do que qualquer mágoa pessoal. Rafael e eu nos casamos 1 ano depois da audiência, numa cerimônia pequena e íntima, com Miguel como nosso pajem. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, não só porque eu estava me casando com o homem que eu amava, mas porque eu estava oficializando meu compromisso com aquela família que eu tinha ajudado a proteger e a reconstruir. E quando Miguel me chamou de mãe pela primeira vez, alguns meses depois do casamento, eu chorei de emoção, porque sabia que aquele título eu tinha conquistado não por biologia, mas por amor, por dedicação, por luta. Mas o mais importante não foi o que perdi nessa jornada, as noites de sono, a paz de espírito, a reputação manchada, mas sim o que ganhei, a certeza de que eu era mais forte do que imaginava, mais corajosa do que pensava e mais capaz de amar do que jamais tinha acreditado ser possível. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que passei com outros olhos. Vejo que aquela experiência me transformou de formas que eu nunca poderia ter previsto. Eu era uma pessoa mais ingênua antes, mais idealista. Acreditava que o amor e a bondade eram sempre suficientes. Mas aprendi que às vezes é preciso lutar, é preciso ser dura, é preciso enfrentar o mal de frente e não recuar, mesmo quando tudo parece perdido. Aprendi que ser madrasta não é um papel secundário, não é ser menos importante do que a mãe biológica, mas sim ser alguém que escolhe amar uma criança que não gerou, que escolhe proteger, cuidar, educar, sem esperar reconhecimento, sem esperar gratidão, apenas porque é o certo a fazer. Aprendi que a verdade nem sempre é fácil de ser ouvida, que às vezes as pessoas preferem acreditar em mentiras confortáveis do que em verdades dolorosas, mas que isso não significa que devemos parar de falar, de lutar, de insistir. Aprendi que a justiça existe, mas que ela é lenta, imperfeita, e que muitas vezes depende de pessoas corajosas que se recusam a desistir, mesmo quando tudo está contra elas. E aprendi, acima de tudo, que o amor verdadeiro não é aquele que é fácil, que flui sem obstáculos, mas sim aquele que é testado, que passa pelo fogo e sai mais forte do outro lado. Miguel hoje tem 10 anos. É um menino feliz, saudável, cheio de sonhos e planos para o futuro. Ele tem uma relação boa com o pai, uma relação em reconstrução com a mãe e uma relação de amor e confiança comigo. Ele sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, que eu sempre estarei ao lado dele e que nada, absolutamente nada, vai mudar isso. Patrícia continua em terapia, continua trabalhando em si mesma e embora nossa relação nunca vá ser próxima, há um respeito mútuo que não existia antes. Ela reconhece o papel que eu tenho na vida de Miguel, e eu reconheço que ela está se esforçando para ser uma mãe melhor, e isso é suficiente. Rafael e eu construímos uma vida linda juntos, cheia de amor, de cumplicidade, de parceria. Nós enfrentamos a tempestade e saímos mais fortes, mais unidos, mais certos de que escolhemos certo um ao outro. E eu me tornei uma versão melhor de mim mesma, mais forte, mais sábia, mais compassiva, mas também mais firme, mais determinada, mais disposta a lutar pelo que é certo, mesmo quando o preço é alto. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo atacada, humilhada, desacreditada, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Eu quero que você saiba que a verdade sempre aparece, que a justiça pode demorar, mas chega, e que o amor verdadeiro, aquele que é testado e aprovado, é o mais forte de todos. Não desista. Não deixe que as mentiras dos outros definam quem você é. Não deixe que a maldade do mundo apague a luz que você carrega dentro de você. Continue lutando, continue acreditando, continue amando,
Porque no final, é isso que importa, é isso que fica, é isso que transforma, e é isso que faz toda a diferença. Eu sou Carolina, tenho 34 anos, sou professora, esposa e mãe de coração de um menino incrível chamado Miguel. E essa é a minha história. A história de como eu fui humilhada, atacada, quase destruída, mas também de como eu me levantei, lutei, venci e me tornei a mulher que eu sempre deveria ter sido. E se a minha história pode inspirar uma pessoa, pode dar força para alguém que está passando pelo mesmo, então tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor, tudo valeu a pena. Porque no final, o que importa não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta. E eu me levantei. E você também pode.